Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não tem, Deus não permanece. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Olha, a mozinha entrou. Boa noite, mozinho, paz e bem. Oi, Ângelo, boa noite, paz e bem. Hoje nós estamos aqui na correria. Eu vou dizer para vocês que eu nem vi qual é o evangelho de hoje. Esses dias eu tenho andado meio enrolado, né? Então já viu. E vou estar mais enrolado ainda esse fim de semana, né? Mas é assim mesmo. Vamos ver, hoje é quinta-feira, dia 9. Vamos ver qual é o evangelho de hoje. Né? Esse evangelho é complicado. Esse evangelho é complicado. A gente vai ter que prestar atenção nele. Mas tá bom, vai valer a pena. Né? Vamos dar um tempinho para as pessoas irem chegando, né? São muito bons, né? Esse evangelho faz a gente pensar muito, né? Eu acho que é um evangelho muito interessante, né? Vamos dar um tempinho aqui para só para dar os minutinhos, né? Entrou direitinho o site, né? Hoje eu já fiz um monte de coisa, resolvi um monte de problema, e aí daqui a pouco, amanhã é um dia complicado, muita coisa para fazer, e além de tudo tem o círculo bíblico. Aí sábado tem mais coisa para fazer e tem a celebração às 18 horas e a live às 19h30. Domingo tem 2 celebrações de manhã. Então já viu que vai ser um fim de semana bastante cheio. Mas até que é bom, sabe? É bom ele ser cheio assim que a gente aproveita, né? Então vamos dar mais uma coisa ou outra aí. Já estão com 33. Daqui a pouquinho a gente está começando. Ângelo, como é que você está? Mozinha, eu não vou perguntar como ela está, porque eu estava com ela até agora há pouco, né? Ela não está aqui do lado, está lá no outro quarto, né? Mas tranquilo. É uma reflexão muito forte que a gente vai fazer hoje, né? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno.
hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a paz, a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar a palavra, saia da casa ou daquela cidade. Sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade, eu vos digo, a cidade de Sodoma e de Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquelas cidades no dia do juízo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Gracinha entrou. Boa noite, Gracinha, paz e bem. E Mozinho está me trazendo o cafezinho da live, ó. O Mozinho está aqui. Terezinha, boa noite, paz e bem. Bom, esse evangelho, ele é um evangelho que tem uma série de pequenos detalhes. E esses pequenos detalhes, como eu vou dizer, isso é uma continuação, né? A gente leu um evangelho na terça que continuou na quarta. Esse evangelho de hoje é a continuação do evangelho de quarta. E no evangelho de quarta, Jesus fala: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. E sabe, eu falei para vocês que o reino do céu está próximo. É mais do que um anúncio de uma realidade divina. Afirmar que o reino do céu está próximo é chamar também nós a um compromisso. Boa noite para vocês, paz e bem. Mônica está bem? Sim, ela está bem, graças a Deus. Tá, Gracinha? Ela está assistindo a live. Tá? O que eu quero dizer com isso? O reino dos céus, nós temos uma tendência a pensar hoje como o paraíso. E, aliás, eu conheço muita gente que faz essa interpretação e quer que você interprete assim. O reino dos céus é o paraíso. Mas eu acho que não é tão simples. Do mesmo jeito que Shalom, ou paz, não é a ausência de guerra, né? Oi, Fátima. Boa noite, paz e bem. Do mesmo jeito que Shalom, ou paz, não é a ausência de guerra, é mais do que isso. O reino dos céus é mais do que simplesmente a visão do paraíso no futuro. Na vida eterna nós vamos para o reino dos céus. Na verdade, eu acho que isso é uma interpretação posterior. Eu acho que isso é uma visão que é criada para a gente muito depois do texto escrito. Vamos entender, nós estamos lendo o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus é um evangelho que foi escrito lá por volta do ano 80. Né? Então, assim, Jesus tinha quase 50 anos que tinha morrido. Jerusalém já havia sido tomada pelo Império Romano, o templo já havia sido destruído, as pessoas já haviam sido espalhadas. A opressão que os romanos causavam sobre a Palestina e sobre Israel, na época de Jesus,
piorou muito depois. Então, dizer que o reino dos céus está próximo sempre foi uma chamada à justiça. Lá, quando Jesus dizia o reino dos céus está próximo, ele está chamando as pessoas para restaurar o que é justo. E a gente tem que entender que isso, para o judeu, é essencial. A justiça divina está relacionada à ordem das coisas. Do mesmo jeito que Shalom, que paz para Jesus, é mais do que a ausência da guerra. É um estado, vamos dizer, de harmonia. Não só entre as pessoas, mas com as pessoas e o cosmos. Com as pessoas e a criação, com a casa comum. Para Jesus, era impossível existir paz se houvesse a destruição do meio ambiente. Era impossível existir paz se houvesse exploração. Se houvesse, vamos dizer, discriminação. Do mesmo jeito que o reino dos céus é algo que se constrói na terra. Quando se diz o reino dos céus, e em alguns momentos Jesus fala assim, o reino dos céus está próximo de vós. Ele, inclusive, diz que está próximo de vós. Por quê? Porque nós não podemos entender o reino como um lugar, ou até mesmo como uma religião, uma região teológica, um assunto teológico. Oi, minha irmã querida, estou melhorando, mas estou muito desanimada e triste. Mas me mantendo em oração. Te amo, beijos para toda a família. Como eu vou dizer? Na cabeça, na forma como essas pessoas pensam, o reino de Deus está próximo de nós. Ele nos leva a uma realidade. E isso fica muito claro quando Jesus começa a falar do que nós vamos fazer. E o maior erro é achar que a importância é curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. A gente dá muita importância aos atos. Ele expulsa o demônio, ele purifica o leproso. Primeira característica do reino: se coloquem a serviço. A característica mais marcante dessas 4 ordens é que você se coloca a serviço. Você não expulsa o seu demônio, você não cura a sua doença, você não purifica a sua lepra. Você trabalha para os outros, para as pessoas que precisam de você. É interessante porque o leproso era aquele que estava excluído da sociedade, assim como o doente, que era entendido como pecador, assim como o morto, que havia deixado de viver, e aquele que era o endemoniado, tomado por alguma influência negativa. Mônica, você está no meu rosário da madrugada. Estamos juntas em oração. Ou seja, todos esses são pessoas que estão abaixo da sociedade. E Jesus vira e fala: se coloquem a serviço delas. Primeira, obrigada, amiga querida, beijos. A primeira característica do reino é que nós nos colocamos à disposição daqueles que estão excluídos e marginalizados. A segunda característica do reino: de graça recebestes, de graça deveis dar. Ou seja, o reino não é lugar de
obter dinheiro, obter posição, obter poder. Ele te foi dado de graça e você deve dar de graça. Ou seja, o reino não é lugar de relações econômicas. Puxou, né? Ficou pesado, né? Entrou alguém aqui, Rosângela Tardelli. Boa noite, Rosângela. Paz e bem. Então, primeira característica do reino, nós nos colocamos a favor das pessoas excluídas. Nós temos que curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, liberar os endemoniados. Aqueles que eram excluídos, rejeitados, marginalizados, a eles nós vamos servir. Segunda característica do reino. Reino não é lugar de negócio, não é lugar de dinheiro, não é lugar de posição, não é lugar de status. Quem usa a busca do reino para isso está distorcendo o reino. Terceira condição do Estado. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandália, nem bastão. Bernardo, então eu tenho que ir abandonando tudo? Mais ou menos. Né? Mais ou menos. Querida Mônica, Deus te abençoe e fortaleça a sua fé. Que a esperança em dias melhores na sua vida. Conte sempre com as minhas orações, diz Gracinha para você. Porque logo em seguida vem assim, porque o operário tem direito ao seu sustento. E aqui, pessoal, eu acho que começa a pegar fogo. Eu acho que aqui o negócio começa a ficar complicado. Porque essa frase pode ser entendida em 2 contextos. Jesus diz que de graça recebestes, de graça deveis dar, e não deveis levar nada mais. Isso me lembra muito Papa Francisco e Papa João XXIII. Eu quero uma igreja pobre para os pobres. Eu vou dizer para vocês assim, e eu não tenho nenhuma perturbação em dizer isso para vocês. Me angustia algumas igrejas que estão sendo construídas no Brasil e até no mundo inteiro. Mas eu falo do Brasil porque são igrejas que eu vejo ser construídas. A igreja, uma igreja matriz nossa é belíssima, cabe tranquilamente 1000 pessoas. Mas se hoje eu fosse construir uma igreja na paróquia, eu nunca faria uma igreja tão grande. E não é por um aspecto pragmático. Tem pouca gente que vai à missa todo dia, então para que precisa de uma igreja grande? É porque eu acho que não precisa de igreja grande. Bernardo, mas a minha cidade tem uma quantidade enorme de pessoas que vão à missa todo dia. Beleza, maravilha, parabéns, que felicidade eu tenho. Vocês não precisam de uma igreja grande. Mas eu acabei de dizer que vai 1.300 pessoas. Ótimo, maravilhoso, parabéns. Estou muito alegre. Mas vocês não precisam de uma igreja grande. A gente tem que parar com essa coisa insana de igreja grande, o maior sino do mundo, um sino de não sei quantas toneladas, uma igreja para 5.000, 10.000 pessoas. Não. Façam igrejas pequenas, pequenas capelas. Em vez de uma igreja enorme, onde várias pessoas têm que ir até ela, pequenas capelas espalhadas pelo seu bairro. Pequenos locais onde as comunidades se encontram.
onde as pessoas se reúnem para ler, pensar, ler a palavra, pensar a palavra, trazer a palavra para o seu coração, para que a palavra frutifique. Pequenas capelas onde poucas pessoas se reúnem para, com uma profunda tranquilidade, uma profunda espiritualidade, juntas rezarem. O que elas vão rezar? Eu não sei. O que elas quiserem rezar. Quer rezar um terço, reza um terço. Quer fazer uma adoração, faz uma adoração. Ah, Bernardo, a gente quer fazer um louvor. Faça um louvor. Não precisamos de louvores de milhares de pessoas, dezenas, centenas. Pessoal, uns, sei lá, 30 e poucas pessoas, 12 apóstolos, suas respectivas esposas, seus filhos, mudaram o mundo. Nós vamos realmente achar que a gente precisa de 300, 400 pessoas? Precisamos de igrejas simples, mas profundamente evangélicas. Igrejas simples, comprometidas com a necessidade das pessoas. Eu sou mais um grupo que se reúne para fazer uma novena na casa das pessoas doentes, no prédio. Aqui eu não sei no seu prédio, mas tem prédios aqui no Rio que são verdadeiras pequenas cidades. Nós temos condomínios com 5, 6 prédios. E prédios grandes. Né? Um dos prédios onde a gente tem uma capela, com a Capela Nossa Senhora Aparecida, ali no prédio 336, no Rua das Laranjeiras, é um prédio enorme. Uma novena onde a cada dia a gente fosse na casa de uma pessoa doente e rezasse nessa casa novena, para mim, valeria muito mais do que uma novena na nossa igreja matriz com, sei lá, 150 pessoas. Eu até espero que as 150 pessoas rezem a novena, mas não precisa estar todas juntas. Uma igreja pobre para os pobres, uma igreja simples para os simples, uma igreja pequena para os pequenos, uma igreja profundamente evangélica, dotada de uma espiritualidade missionária, de uma vivência eclesial, de um caminho sinodal. É isso que a gente precisa. Cada trabalhador merece o seu salário. Concordo, diácono Bernardo, diz a Fátima. E eu continuo. Cada trabalhador merece o seu salário. E aqui, eu acho que é chave a gente entender o seguinte. Nós devemos pensar isso para todos os trabalhos. Eu acho que os padres merecem o seu salário, merecem. Os missionários e missionárias merecem o seu salário. Não estou falando de missionário digital, não, que isso para mim não existe. Missionário digital, evangelizador digital, essas coisas para mim não existem. Tá? Ah, Bernardo, você é um missionário digital. Não, não sou. Eu sou uma pessoa que reflete o evangelho. Missionário para mim é missionário. Ah, Bernardo, eu vou passar 3 dias fora porque eu tenho que ir visitar os índios. Ah, Bernardo, eu estou exausto, mas eu tenho um casal que está com dificuldade, eu vou lá visitar esse casal. Isso é ser missionário. Missionário é tocar as feridas do mundo e seguir à frente. E essas pessoas merecem o seu salário. Homens e mulheres das pastorais que
Sinceramente, às vezes eu fico pensando como é que as pastorais funcionam. Porque as pessoas se dedicam no que parece ser uma batalha inglória. Elas agem como se fosse... Elas vivem na certeza do fracasso. A pastoral da família. E aí eu fico vendo, porque as pessoas falam da família e elas têm uma família que praticamente não existe mais. Eu fico olhando as pessoas pregando famílias que não existem. Pai, mãe, filhos. A imensa maioria das famílias do Brasil não são casadas na igreja. A maior parte dos partos ocorrem com mães solteiras. E eu não estou incluindo a união estável como um casamento. A imensa maioria das mulheres que dão à luz são solteiras. Quantas são as famílias hoje em dia que vivem situações multinucleares? 2, 3 famílias numa mesma casa. Quantas são as famílias marcadas pela separação? E nós continuamos insistindo numa pastoral familiar que ignora essa realidade? Quantas são os dramas relacionados à saúde? E nós limitamos a nossa atuação à visita hospitalar? Quantas e quantas são as situações de agressão às mulheres? E há vozes na igreja que ainda falam em submissão, que ainda falam que a mulher tem que cuidar da casa. Sabe, às vezes eu fico olhando isso e fico pensando, o que leva esse povo a continuar nas pastorais? Nossa igreja precisa investir mais na missionariedade. Sinto que já fomos igreja mais missionária. Concordo, Gracinha, concordo. Mas eu acho que uma parte da dificuldade é porque existe uma pregação hoje que prega um mundo que não existe mais. Eu fiquei sabendo que em 2018 foi tornado público que Papa Paulo VI teve um encontro com Monsenhor Lefebvre, o bispo que deu origem ao movimento lefrevista, que cismou uma vez, veio de volta e recentemente cismou de novo. E o Monsenhor Lefebvre conversou com o Papa Paulo VI, e a fala dele era uma fala que, assim, irreal. Ele pregava como o mundo está mudando, e a minha resposta ao mundo que está mudando é eu voltar atrás. Como se você batesse o pé fosse a solução. Eu quero. Mudou o mundo. Azar, eu quero continuar assim. Mas o mundo mudou. Eu vou continuar assim, vou. Não, o mundo mudou. E nós temos que mudar com o mundo. Bernardo, isso é um pensamento modernista? Não. Isso é um pensamento de Jesus. Eis que venho e torno nova todas as coisas. É preciso tornar nova a igreja.
a pregação, a missão. É preciso entender que o mundo mudou, que as estruturas sociais mudaram e que nós precisamos falar com o mundo. Do mesmo jeito que Papa João XXIII disse que era necessário um adornamento, uma atualização. É necessário um novo adornamento, uma nova atualização. É necessário ouvir os sinais do tempo para mudar. Porque o povo de Deus também merece o seu salário. As pessoas que estão na igreja merecem ser ouvidas e ser entendidas. O povo de Deus não quer dinheiro. O povo de Deus quer ser ouvido. O povo de Deus não quer riqueza, o povo de Deus quer justiça. O povo de Deus não quer fama, mas quer ser reconhecido. Quantos homens e mulheres vivem na igreja situações de exclusão por intolerância de nossa parte? E aí vamos adiante. Em qualquer povoado ou cidade que entrai-vos, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos até o dia da tua partida. Chegou numa casa, chegou numa comunidade, a casa é pobre, permanece nessa casa pobre. O rico te chamou, continua com ele, com a casa pobre. Chegou na cidade, a casa é remediada, você fica na casa remediada. Você vive conforme a sua comunidade vive. De vez em quando eu vejo comunidades carentes com padres vestindo paramentos caríssimos. Qual é a lógica disso? Vamos fazer uma atividade na igreja, eu vou fazer isso, aquilo. Qual é a lógica disso? Vamos viver como a nossa comunidade vive. É assim que a gente vai crescer na fé. E assim a gente vai evitar o maior problema. Em verdade, eu vos digo, a cidade de Sodoma e Gomorra serão tratados com menos dureza do que aquelas cidades. E sabe, pessoal, uma das coisas que me angustia muito é que as pessoas acham que quando Jesus fala de Sodoma e Gomorra, está falando de algum pecado sexual. Não. Jesus nunca se preocupou com pecados sexuais. Ele fala muito pouco sobre isso. Quando Jesus está falando de Sodoma e Gomorra, está muito claro no livro de Ezequiel. Eu não me lembro agora o versículo, eu vou fazer uma consulta rápida aqui, né? Mas Ezequiel fala sobre os crimes de Sodoma, né? Sobre o pecado de Sodoma. E eu acho que vai ser assustador para muita gente, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou pegar aqui esse site aqui. Tá? Ezequiel, capítulo 16, versículo 48. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade, teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. O pecado de Sodoma é o pecado da indiferença, é o pecado da desigualdade, é o pecado de ignorar o sofrimento alheio. É o que o Papa Francisco chamava da globalização da indiferença. Esse é o pecado de Sodoma. E se nós dizemos que Sodoma e Gomorra foram destruídas pelos seus pecados, eu fico pensando,
Será que nós estamos anunciando que o reino dos céus está próximo? Nós estamos comprometidos com uma nova sociedade justa, fraterna, que protege os indefesos e os fracos, uma sociedade que ajuda os miseráveis, uma sociedade comprometida com o próximo e a próxima? Ou nós ainda estamos em Sodoma? Não respondam para mim. A resposta é para vocês. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã não tem live, porque eu tenho círculo bíblico. E sábado, dia 11, teremos live, né, sobre o 15º domingo do tempo comum. Estou dando uma olhadinha aqui. Ai, meu Deus do céu, se for o que eu estou pensando, o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, né? Terezinha está dando amém, Fátima está dando amém, mãozinhas de oração, gratidão, obrigado. Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. E marcando o encontro com vocês, sábado, 19h30, e vou dizer, o bicho vai pegar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Sábado, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.